Bom, eu sou Isabel, eu sou psicopedagoga, eu sou neuropsicopedagoga, sou terapeuta da aprendizagem. Então, eu vim conversar com você para te explicar quais são as diferenças e semelhanças entre a neuropsicopedagogia e a psicopedagogia. Vamos começar com as semelhanças, tá bom? Porque são menores, né? São poucas as semelhanças. Então, o que realmente tem em comum a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia? Antes de eu começar, eu vou te pedir para se inscrever no canal, porque esse canal é para você que é psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ou que você que gosta muito de neuropsicopedagogia e psicopedagogia. Aqui nesse canal a gente fala de neurociência, de neuropsicopedagogia e psicopedagogia, e principalmente neurociência aplicada à educação. Então vamos lá. E aproveita e dá um like pra gente, para melhorar a distribuição desse vídeo no YouTube, tá bom? Então o YouTube fica sabendo que você deu um like e que você se inscreveu no canal, então ele vai poder distribuir mais para mais pessoas esse conteúdo que eu tô passando aqui para vocês. Então vamos lá, o que interessa. A psicopedagogia, a neuropsicopedagogia tem algumas semelhanças. As semelhanças são duas pós-graduações, duas especializações. Então, elas não têm, a psicopedagogia tem faculdade, já tem graduação. São poucas no Brasil, mas tem. Lá fora, em Portugal, que tem realmente uma graduação em psicopedagogia, que ela é boa, ela é completa e ela tem muita referência, né? Ela é de referência, então foi a primeira faculdade de psicopedagogia do mundo, né? E ela começou ali. E aqui no Brasil já tem algumas graduações. Mas eu não vou falar de graduação. Elas são duas especializações. Começou com uma especialização. A psicopedagogia e a neuropsicopedagogia são duas especializações. Esse é o primeiro ponto em comum. O segundo ponto em comum é que as duas, elas lidam com a aprendizagem humana. Cada uma de maneira diferente, mas as duas lidam com a aprendizagem humana. Aprendizagem de conhecimento, aprendizagem de conteúdo, aprendizagem no geral. Então, elas intervêm na aprendizagem, tanto na parte de reabilitação, quanto na parte de intervenção, quanto na parte de avaliação. Então, elas têm esse ponto em comum. Antes de eu continuar, eu vou deixar esse resumo no final do vídeo. Então, espera até o final, fica aí, assiste o vídeo até o fim, porque no final eu vou colocar uma legenda, não vou colocar na legenda o que eu tô falando aqui. Eu vou colocar um resumo no final do vídeo, separando psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E eu vou colocar os pontos diferentes, o que é cada coisa diferente. Então eu vou fazer um esquemazinho e vou deixar no final do vídeo para você tirar um print, para você salvar esse vídeo, tá bom? Que aí esse resumo vai ficar assim mais tranquilo de você entender. Porque assim, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas. Então, o que eu falar vai entender super bem quando eu falar. Tem pessoas que são sinestésicas. As sinestésicas são as que elas precisam presenciar, precisam agir, que precisam sentir. E as auditivas são as que escutam. E as visuais são aquelas que precisam ver. Então, para as visuais, eu vou deixar a legenda no final, vou deixar um quadrozinho com esse resumo, tá certo? Então, vamos lá, continuar. O que é a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia? Bases teóricas da psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Objeto de estudo da psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E instrumentos e testes que usa na psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Então, com esses critérios, essas partes, essas divisões, com essa divisão, eu consigo te dizer, te mostrar quais são as diferenças, que são enormes. Não tem nada a ver uma com a outra. Então, vamos lá. As semelhanças são essas duas que eu já te falei. Então, as diferenças são as seguintes. As bases teóricas da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. As bases teóricas da psicopedagogia são pedagogia e psicologia. Unicamente. Pedagogia e psicologia. A psicopedagogia utiliza as teorias da pedagogia, os teóricos, as teorias, tudo que as bases teóricas da psicopedagogia utiliza a pedagogia e os instrumentos, tudo da pedagogia e da psicologia cognitiva, da psicologia e da pedagogia. A neuropsicopedagogia, ela tem bases teóricas ela é baseada na neurociência aplicada à educação, com interfaces da
pedagogia e da psicologia cognitiva. Totalmente diferente. Então, por que as bases teóricas da neuropsicopedagogia vêm da neurociência aplicada à educação? Aí eu vou falar depois do objeto de estudo, aí você vai entender por que as bases teóricas da neuropsicopedagogia vêm da neurociência aplicada à educação. Existe a neurociência em geral. Existe a neuromarketing, neurociência em todos os setores, né? No comércio, no marketing, em todos os setores. Na educação, na saúde, existe a neurociência. Existe a neurociência, a neurobiologia e várias neurociências espalhadas. Mas a neuropsicopedagogia utiliza a neurociência aplicada à educação. E com interfaces da pedagogia e da psicologia cognitiva. Pedagogia é a mesma da psicopedagogia, mas a psicologia cognitiva. Por quê? Porque existe a psicologia comportamental e outras psicologias, né? Mas ela utiliza da psicologia cognitiva, que é aquela que fala e que tem a teoria, as bases teóricas da educação, na aprendizagem. O objeto de estudo. O que é o objeto de estudo? É o que a ciência ela foca em estudar. Onde tem as pesquisas, onde os psicopedagogos e neuropsicopedagogos, pesquisadores, eles vão pesquisar, eles vão analisar, eles vão saber o que é que está acontecendo, como é que funciona. Então, o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem humana, como se dá o aprender. Então, a aprendizagem humana e como se dá o aprender é o objeto de estudo da psicopedagogia. Você vê que ela está focada totalmente na aprendizagem, totalmente na parte pedagógica, totalmente na parte, nas bases de como aprender, como que aquele ser humano aprende. Mas é a aprendizagem em si, que é o objeto de estudo da psicopedagogia. O objeto de estudo da neuropsicopedagogia é a relação entre o funcionamento do cérebro e a aprendizagem humana. A relação entre o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso e a aprendizagem humana. Por que a neuropsicopedagogia ela atua nesse sentido? Ela procura estudar o cérebro, o aprender através do cérebro. A psicopedagogia ela não estuda o cérebro, ela não estuda o sistema nervoso, ela não estuda neurociência. Ela estuda a aprendizagem em si. E a neuropsicopedagogia, ela estuda como a aprendizagem ocorre no sistema nervoso, no cérebro. Então, o objeto de estudo da neuropsicopedagogia é a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem humana. Como é que isso funciona? Como é que o cérebro aprende? Qual parte do cérebro acontece a aprendizagem? A memória, o raciocínio lógico, a capacidade cerebral, a memória de trabalho. Como é que o cérebro aprende? Esse é o objeto de estudo da neuropsicopedagogia, certo? Aí, os instrumentos e testes. Em relação à psicopedagogia, os testes, a psicopedagogia não aplica testes, ela aplica instrumentos voltados à aprendizagem, à pedagogia. São relatórios, são testes, são instrumentos que ligados mais a uma base teórica pedagógica. Hoje em dia tem uma linha, né, uma linha de estudo que fala também da psicanálise. Que a psicopedagogia ela também pode ter uma base na psicanálise, ela tem um estudo na psicanálise. Mas a base teórica da psicopedagogia é a pedagogia e a psicologia. Mas, em relação aos instrumentos, existe uma base teórica também na psicanálise. Tanto é que o psicopedagogo pode aplicar os testes projetivos. Então, os instrumentos que são aplicados, o psicopedagogo pode aplicar, são instrumentos, em geral, com a base pedagógica, certo? E o neuropsicopedagogo pode aplicar testes, além de usar abordagens, instrumentos, projetos, instrumentos, em geral, como o psicopedagogo, alguns psicopedagogos, o neuro não pode aplicar. Então, os instrumentos que o neuropsicopedagogo pode aplicar são os testes neuropsicológicos, aí sim pode aplicar, as escalas e principalmente os testes neuropsicológicos. Então, além
dos instrumentos pedagógicos, que também pode ser aplicado, além dos instrumentos pedagógicos, de instrumentos que tem a base da psicologia cognitiva, e ele também pode aplicar os testes neuropsicológicos, que vêm da neurociência aplicada à educação, ok? Então a diferença é essa. Psicopedagogo aplica instrumentos ligados à pedagogia e à psicologia, e o neuropsicopedagogo, ele, além dos instrumentos com base teórica na pedagogia e na psicologia cognitiva, ele também pode aplicar testes neuropsicológicos. Os psicopedagogos não podem aplicar teste neuropsicológico. O neuropsicopedagogo pode aplicar teste neuropsicológico. Por quê? Porque a base dele de estudo não tem o estudo da neurociência aplicada à educação, do psicopedagogo, só do neuropsicopedagogo. Diferenças. A psicopedagogia, ela tem como foco principal entender como funciona a aprendizagem humana, como funciona o aprender. E descobrir se tem algum déficit de aprendizagem para aquela criança, aquele adolescente, aquele aprendente, ele se desenvolver melhor. Então, a psicopedagogia, ela desenvolve técnicas, ela desenvolve uma avaliação, uma intervenção para que aquele aluno, principalmente aluno, porque geralmente o psicopedagogo atende alunos e o neuro também, mas geralmente são alunos que têm dificuldade. A maioria dos aprendentes vem das escolas, onde as escolas não entendem como aquele aluno funciona, né? Como a mente dele funciona, como ele aprende, se ele aprende mais ouvindo, se ele aprende mais, por que ele está tendo problema de memória. Então, quando esse aluno tem dificuldade em aprender, o psicopedagogo, ele vem estudar métodos e técnicas para que aquele aluno consiga aprender de maneira pedagógica, certo? Tem uma influência da psicologia, por quê? Porque quando o aluno está numa sala de aula e ele emocionalmente não está bem, o psicopedagogo, ele pode orientar, passando aquele paciente, orientando que a família encontre um psicólogo para que ele seja atendido num consultório psicológico. Mas ele precisa entender essa base psicológica na educação. O que é que aquela criança está sofrendo dentro da escola que tá afetando o seu emocional. Ela não pode, o psicopedagogo, nem o neuropsicopedagogo pode atender a criança quando ele tem alguma dificuldade na parte emocional, emotiva. Ele pode orientar, né? Mas ele tem que entender. Tem que entender como é que está funcionando, o que é que ele está fazendo, porque muitas vezes essa parte psicológica afeta a aprendizagem. A criança não consegue aprender porque ela está com problema psicológico, né, emocional. Então, ele orienta a família para que esse aluno vá ser conduzido a um psicólogo, ok? Mas os instrumentos que o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo, eles trabalham no dia a dia, eles trabalham com aquele aluno para que ele desenvolva suas capacidades cognitivas. Então, como é que os dois profissionais, psicopedagogo e neuropsicopedagogo, trabalham com isso? O psicopedagogo trabalha na parte pedagógica e o neuropsicopedagogo na neurociência. A neurociência aplicada à educação, onde ele estuda o comportamento cerebral, como que aquela criança está aprendendo na questão cerebral, na questão mental, no sistema nervoso. Ele estuda o sistema nervoso, ele sabe que aquela criança está com dificuldade na memória, porque tem alguns circuitos, algumas conexões neurais que não estão funcionando, que estão funcionando mal, que não estão sendo conectados, os neurônios. Então, assim, tem vários processos dentro do sistema nervoso que funcionam para que aquele aluno aprenda. Já na psicopedagogia não existe isso. O psicopedagogo, ele não orienta em relação à neurociência, ele orienta em relação à pedagogia, à parte pedagógica, ok? Então é isso, as diferenças e semelhanças, eu espero que você tenha entendido, porque eu até me alonguei um pouco, né, porque eu não sei falar pouco, eu já digo logo que eu não sei falar pouco, então eu trouxe para vocês essa questão, porque muitas pessoas ainda perguntam, e assim, quando você é pedagogo, ou você é professor de outra disciplina, licenciado em História, Geografia, ou então você é pedagogo, geralmente, essas pessoas me perguntam, eu sou pedagogo, queria fazer, o que é que você acha? Psicopedagogia ou não é psicopedagogia? A pessoa pergunta, né, às vezes. E aí eu digo, isso aí fica pro próximo vídeo, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, sobre as escolhas que você pode fazer. Como você pode escolher entre psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Eu tenho uma sugestão para você saber escolher. Se você quiser esse vídeo, você coloca aqui nos comentários, Isabel, eu quero esse vídeo.
Eu quero saber, porque eu estou passando por isso. Eu sou pedagoga, eu faço outra coisa e eu tenho muito interesse em fazer psicopedagogia ou neuro. Mas eu não sei o que fazer, o que é que você acha? Coloca aqui nos comentários se você não sabe como escolher, que eu te ensino uma técnica para você entender e você escolher um dos dois, tá bom? Não tá, eu escolhi os dois. Você também pode escolher. Mas eu tive uma razão muito forte para escolher os dois. Mas você pode escolher só um ou os dois, tá bom? Então tá, esse é o vídeo para você, que é psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ou você que gosta da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Fica comigo para os outros vídeos, assiste no canal, tem vários vídeos sobre esses assuntos, né, de neurociência, e se inscreve no canal. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e fica comigo para mais vídeos. E se quiser compartilhar também, faça isso, porque compartilhando com um amigo, eles vão saber. Ah, mas eu tenho um colega que também quer fazer, mas não sabe. Manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo para ela, tá bom? Então, um beijo grande para você e até o próximo vídeo.